Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas em mais uma live do meio. Nossas quartas-feiras juntas por aqui, mas que depois pode ser, né, vista também pelo nosso canal da Confraria do Batom no YouTube. Nós estamos na segunda temporada das lives do meio, onde toda quarta-feira eu recebo aqui alguma das nossas confrades Business Club, que são mulheres empreendedoras de grande relevância no seu segmento e que participam com a gente do nosso clube e tem uma trajetória, né, bastante importante e inspiradora. Porque aqui na nossa live do meio a gente tem um roteiro, né, tem 3 partes bem específicas. A gente tem uma primeira parte que é olhar para a empreendedora convidada e a sua trajetória, o que a trouxe até aqui, os desafios, eventualmente primeiras carreiras, os principais obstáculos, né, e conquistas que teve até chegar no momento atual. E aí a gente chega no momento atual, chegando no cerne do conteúdo, porque normalmente é a expertise, né, da convidada. Então tem uma entrega de conteúdo no meio ali da nossa conversa e a gente segue, né, para um olhar para o futuro, onde a gente faz umas perguntas mais leves, mais contraídas. As mesmas perguntas nesse finalzinho é para todas as convidadas. E a gente está aqui para receber hoje uma confrade que é muito querida, muito especial, que está com a gente já há muitos anos, que é a nossa fornecedora homologada na confraria, que já fez treinamento para as nossas franqueadas, que já deu palestra e que a gente admira muito porque há 9 anos ela vem numa carreira muito consolidada, né? E hoje ocupa um cargo muito importante em nível internacional. É uma pessoa muito dedicada, muito estudiosa, enfim, e que eu vou ter o prazer de conversar em seguida. Deixa eu dar um oizinho para quem já tá aqui com a gente. Oi, Kátia, sempre aqui conosco na live do meio. Liliane, eu vi que a Raíssa já entrou. Deixa eu já chamá-la aqui. Para entrar aqui ao vivo e a cores, literalmente. Vamos ver. Vamos ver se agora deu certo. Se a Raíssa entra aqui com a gente. Vamos adicionar. Raíssa, recebeste o convite, querida? Vanderleia, seja bem-vinda. Bom dia, quem está chegando aqui com a gente ao vivo. Normalmente nesse horário, hoje a gente está almoçando, está fazendo almoço, está se preparando para almoçar. E, inclusive, a live do meio tem esse nome justamente por isso, né? Porque encontramos aqui na metade do nosso dia, começamos juntas nessa segunda metade. E seja bem-vinda, Raíssa, tudo bem, meu amor? Como é que tu está? Tudo bem, deu certo, tudo ótimo por aqui, me recuperando numa gripe, Eu ia mas aqui com um perguntar como cafezinho é na que tu água. estava, porque ontem, né, nos falamos e tu comentaste que estava, né, medicada, né, se recuperando, enfim, mas que ontem ainda estava, né, um pouco debilitada, né, com a gripe. Aqui em Porto Alegre estamos, né, hoje uma neblina, um frio, mas que bom que saiu um solzinho, mas Uhum. esse clima já tá pegando muita gente aí, né, de jeito, essas mudanças de temperatura que é tradicional dessa época, né? Mas muita gente com gripe. Que bom que tu tá linda, tá maravilhosa. Assim, Então, a gente se ótimo. arruma para estar aqui com as confrades, com todo mundo que está participando com a live. Então, prazer estar aqui. Um beijo a todas. E já vão colocando as dúvidas que vocês tiverem. Quando for o momento, a gente Que também vai bom, respondendo. que bom, que bom. Obrigada, Raíssa. É,
inclusive pelo teu profissionalismo, né? De que mesmo ainda um pouco debilitada da gripe, tá aqui com a gente. Nós, não sei se vocês se lembram, mas a gente tinha essa. A Raíssa foi uma das primeiras convidadas a estar aqui conosco, e eu estava fora do Brasil e não conseguimos. Eu entrava bem, mas na hora que ia entrar convidada, pá, a gente tentou várias vezes e tivemos que reagendar. Então, obrigada também por te ajustares na agenda para estar conosco nessa segunda data. E agora deu certo, né? E bom, Deu. que privilégio para nós podermos te escutar aqui um pouquinho, Raíssa. Então, como eu estava falando no início, lembrando, né, para quem eventualmente nos assiste pela primeira vez, que a Live do Meio, ela tem um foco na empreendedora, né, na Confrade, que é Business Club, que faz parte do nosso clube, porque todas nós temos às vezes um antes e depois, né, do empreender. Muitas não começaram a sua jornada profissional já empreendendo, apesar que tivemos casos que, com 17 anos já comecei e nunca mais parei, mas tem pessoas que vão para uma carreira, né, específica, ou faz uma formação que não é a que trabalham atualmente, enfim. A gente, na Live do Meio, a gente olha para esse começo, né, porque também é uma questão que a gente sempre fala aqui, muitas vezes a gente se pega olhando o resultado, né, a posição que a pessoa está hoje, o cargo, né, que a gente vai falar sobre isso, que tu ocupa uma posição internacional muito importante no segmento, né, da consultoria de imagem e de estilo. Mas a gente olha isso, né, e diz, de repente, né, a Raíssa se tornou essa profissional tão reconhecida no mercado, né, com esse cargo, com tantos clientes, palestrante, enfim. Mas não vê o bastidor, não vê o corre, né? Ou todos os passos que são 9 anos, né, Raíssa, nesse segmento, mas eu queria começar assim lá um pouquinho para trás. Eu Uhum. queria que nessa primeira etapa aqui da nossa conversa, tu te apresentasse, né, para quem eventualmente não te conheça, mas que começasse lá, né, nos primórdios. A Raíssa é a sua primeira formação, seus primeiros passos da tua vida profissional. Então, por aí que eu queria que tu começasse a nos contar um pouquinho de quem é a Raíssa. Combinado. Vai ser um prazer contar essa história para vocês aqui. Então, a minha vida começa achando que eu iria para a área médica ou da biologia. E acabei indo para a área da biologia. Então, para quem não sabe, eu sou bióloga, sou bacharel em biologia, ciências biológicas, bacharelado, e fiz uma pós em biologia e genética forense. Gente, eu sempre fui uma Essa pessoa parte curiosa. Bem diferente do que eu eu trabalho agora. adoro Né? essa parte da Imagina, carreira. gente. Ciências forenses, ou seja, eu gostava de ver aqueles programas de investigação, CSI, mesmo eles estando todos errados, às vezes com as partes técnicas, mas a gente amava, sabe? Eu e os meus colegas, a gente amava esses programas e comecei a gostar dessa área, mas bateu a realidade, né, Iva? Eu percebi que para eu ter sucesso nessa área, eu precisaria ter uma vaga num concurso público em aberto ou trabalhar na área genética, que seria num laboratório. E eu comecei a ver que aquilo tudo ia ser muito chato para mim. Eu até tentei, né? Vou estudar, vou fazer o mestrado. Me mudei para o Rio de Janeiro com meu marido. Meu marido fez mestrado lá no Museu Nacional. E eu iria fazer mestrado na área de genética. Já estava na cabeça, não, vou continuar, porque esse é o próximo passo. E eu percebi que, poxa, eu mudei tanto nesses últimos anos. Eu entrei na biologia uma pessoa tímida, bem quieta, bem contida, que não sabia falar muito em público, mas que era curiosa, sempre quis perguntar, descobrir as coisas, por isso que fui para o lado da biologia. Mas eu me notei como uma pessoa mais comunicativa, que conseguia performar mais quando estava com outras pessoas. E aí eu resolvi mudar de área e fui para algo totalmente diferente, contra a vontade da família, né? Claro, a família sempre quer aquela profissão tradicional, né, Iva, que a gente vê aqui. Vai ser médica, vai ser advogada. Meu pai até hoje fala, ai, poxa, você podia ter feito dermato, mas agora eu sei que você tá bem. É sempre a mesma história. Mas essa mudança, né, inicial, eu pensei em ir ou para a área de marketing ou para a área da moda. E aí, na época, eu Isso acabei foi em escolhendo a que moda. ano, Raíssa? Pra gente ter Isso uma ideia de foi, tempo, assim. 2015, 2014. Eu fiz tecnólogo em design de moda, que foi 2 anos e meio, 3 anos, lá no Rio de Janeiro.
Foi bem intenso, fiz na Cândido Mendes, que era em Ipanema. Então, logo de cara, né? Eu sou carioca, para quem não sabe, apesar de não ter sotaque algum, eu só nasci lá e morei nessa época. Mas nessa época que eu estava lá, eu comecei a experimentar essa vida carioca de mais liberdade, de esse contato com a natureza, com a praia, com o mate-leão, né? Aquela coisa bem carioca de ser. E conheci vários colegas que eram da área de moda, tanto modelos, trabalhavam em produtoras, então eu tive um contato até com profissionais que eram assistentes de styling e assistentes de design em algumas empresas, como a Animale, Maria Filó, a Dress2. Então, comecei a adentrar nesse mundo com mais possibilidades, talvez, do que eu teria tido aqui em Porto Alegre. Porque lá é onde estão as empresas, onde estão as fábricas, onde é feita a construção de várias das peças. Então, eu tive uma grande imersão e todas as portas abertas e possibilidades, caso eu quisesse seguir nessa área. Mas, né, nunca vai como a gente espera, a gente Quer acaba indo dizer, para isso outro de ter as lado. portas abertas, eu vejo quando começa as portas a se abrirem, assim, eu digo, esses são sinais, porque eu gosto das coisas que seguem um fluxo Uhum, que não tranca, né? Que não tem dificuldade. sim. Assim, eu acho que é o universo dizendo, né? Aqui é uma possibilidade, né? Deixa eu só comentar aqui que a Ana Monteiro colocou já dois comentários dizendo É que verdade. tem degraus, né, pra gente chegar, obviamente, no topo, e concordam, né? Não tem Uhum. sucesso sem a escada, né? E sem muito esforço, suor e lágrimas, muitas vezes. E a Ana também comentou sobre a questão dos pais, né? Que a Ana foi também nossa convidada aqui, também comentou da influência, inclusive, de algumas frases, de algumas posturas, né? Dos pais. Então, sim, né, os pais, educadores, quem tiver por próximo da gente, né? Eu sei que tu tem, né, várias pessoas que te guiaram, que te são influência até hoje, né? E muito cercada de muito carinho. Mas então, esses dois pontos que eu queria trazer da Ana. Mas assim, as portas estavam abertas, Raíssa, mas daí tem uma. Mas eu pensei, mas eu acho que eu não quero bem fazer isso na moda. Acho que eu não quero fazer o que todo mundo vai fazer, que é ser assistente de estilo, desenhar roupas, né, ser designer. Então eu aprendi desenho técnico, modelagem, todas essas habilidades, estava preparada. Cheguei a estagiar numa empresa de biquínis, então foi o meu primeiro trabalho, digamos assim, né, fazer esse Área. estágio. Foi muito bacana, era lá no Rio Comprido, então eu tinha que pegar a condução até o Rio Comprido, era algo desafiador. Meu pai ficava com receio, meu Deus, tá indo para um lugar que você não conhece, você aqui na Zona Sul, vai lá para o Rio Comprido, para uma fábrica, para o meio de um monte de coisa, máquina. Mas foi uma grande experiência para mim, eu amei e me tornou a profissional que eu sou hoje, de aprender a trabalhar com equipe, aprender a mexer em algumas ferramentas no computador, então aprendi mais a usar Photoshop, Illustrator, que me ajudou muito quando eu entrei na minha área. Então, no momento que eu terminei esse curso, Tecnólogo em Design de Moda, eu pensei, ok, vou montar o meu currículo, meu portfólio, né, com ali o material da formação, alguns desenhos, croquis, e comecei a mandar para empresas. E nada estava acontecendo muito. Aí eu lembrei que há um tempo atrás uma ex-colega minha tinha feito um curso chamado Oficina de Estilo, que hoje não existe mais no Brasil, que era lá em São Paulo, que era para ser consultora de estilo. Na época não era nem consultora de imagem, era só voltado para a aparência. Primórdios, eram os primórdios do Isso, movimento aqui só no a Brasil. aparência, não era nem nada maior, nem envolvia comportamento e comunicação como hoje envolve. Fui atrás dela, perguntei, olha, qual era o curso que tu fez naquela vez, que tu mencionou, achei interessante, acho que pode ser um caminho, algo para eu fazer enquanto eu não arrumo emprego na área. Falei com ela e fui para São Paulo e fiz esse curso que foi uma semana inteira, intensivo, manhã e tarde, e me formei consultora de estilo. Mas não vim atuar como consultora de estilo. Hoje eu atuo como consultora de imagem, que a gente vai explicando aos poucos um pouquinho a diferença também, Iva. Sabe, Raíssa, dois pontos que da tua fala, né? Tu comentaste quando fez o estágio na fábrica de biquínis, né? E aí tinha a questão de fábrica, de maquinário, de ferramentas, né? De design, a própria gestão da equipe, e que a gente às vezes menospreza, né? O que aprendeu lá num estágio ou numa função, né, mais simples e tal, mas
tudo que a gente faz na vida, né? Tem vários exemplos de pessoas famosas que falam justamente disso, né? De terem começado fazendo tarefas muito simples, né? E que Uhum. ajudam, em especial, na questão, os exemplos que me ocorrem agora de já ter escutado de pessoas famosas, da questão da flexibilidade, do ouvir, Uhum. de estar com pessoas, com equipes e tal. Então, às vezes a gente menospreza esses trabalhos que são mais simples, ou são lá do começo de uma carreira, mas eles nos ajudam, né? Querendo ou não, são ferramentas que depois, independente da carreira que se tem, às vezes eles são úteis, né? Então, isso é uma Exato. coisa para a gente não desmerecer nenhum trabalho, não desmerecer nenhuma etapa, né? Porque a gente observa muito aqui também entre nós, mulheres, até mulheres, né, 40, 50, 60, que estão trocando de profissão, trocando o ramo que empreendem. Mas eu, né, não vou começar do zero, né? Nunca. Ou não tem. Não, né? Tudo nos ajudou a chegar onde a gente chegou. E um outro ponto que é a questão de indicações, né? De networking, porque querendo ou não, tu lembrou da tua amiga que tinha feito o curso e foi buscar uma indicação, né? E isso, então, sempre a pincelada ali do networking, da gente ter uma rede de contatos de pessoas da mesma área ou até de diferentes áreas que podem nos indicar, seja para novas portas que se abrem, seja para cursos, para formações, enfim, que já passaram por uma experiência, né? Isso é bem interessante. E um terceiro ponto que eu lembrei agora, que é isso de é, não fazer o que todo mundo está fazendo, né? Uhum. E isso para mim é novo, né? Até de tu ter já feito um curso quando era ainda mato, né? Porque hoje em dia tem várias opções, né, de Uhum. formações, mas talvez para ocasião ainda eram os primeiros cursos, né? E a importância da gente aceitar o desafio, pensar diferente, estudar sempre, né? E começar com o que tiver ali, né? É isso que Com tem, para certeza. ver se eu gosto. Em vez de eu ficar esperando aqui uma oportunidade de trabalho, vou, né, buscar uma formação que vá me agregar em termos de currículo e até de novas portas que possam se abrir, né? Então, E tu sabe, Iva, essa busca por algo que era diferente e que quase não existia, ela só aconteceu porque eu realmente tive apoio dos meus pais, dizendo, não, vai, se tu ainda não te encontrou, se não era biologia, entendo, a gente sentou, conversou, mas vai atrás, busca o que tu quer. É claro que a gente vê muitas pessoas hoje na minha área fazendo essa mudança de carreira, como tu mencionou, com 40, com 50 anos, pessoas que vêm da área da advocacia ou até da própria medicina entrando na consultoria de imagem. A gente vê muito esse movimento, mas é uma busca por aquilo que me faz feliz naquele momento que eu já estou mais madura. Então, quando eu era ainda adolescente, eu estava nas primeiras formações, eu era outra pessoa. Uma vez que eu desenvolvi mais essas habilidades sociais, e na minha opinião foi especialmente isso que eu levei desses trabalhos, de trabalhar em equipe, de estagiar, foram essas habilidades sociais, a entender o outro, a entender qual é o trabalho dele, a ter empatia, a saber me comunicar, a entender como que é uma liderança, quem que eu tenho que respeitar, como que eu vou falar com aquela pessoa, dar feedback. Foi de grande valia estar no Rio de Janeiro e aprender isso tudo, por mais que eu sempre tive medo de ser assaltada, de passar por alguma coisa no Rio, tive a sorte de nunca acontecer. É a cidade que eu nasci, então volta e meia eu estou lá também, né, visitando meu mas pai a de questão criança. da moda, né? Eu acho que São Paulo e Rio, né? Depois se espalha, mas São Sim, Paulo e Rio, querendo ou não, é onde. Acho que mais até Rio, né? Para com moda. certeza. A A impressão que Minas eu Gerais tenho. agora também tem bastante, né, Ah, Iva? sim, sim, sim. Mas com certeza Rio de Janeiro tem muitas fábricas ainda, então é lá que acaba se concentrando os designers e grandes marcas brasileiras. Então é um grande polo. E quando eu fui fazendo essa mudança depois do primeiro curso, eu precisava me ver como uma empreendedora, né? Precisava me ver como uma dona de negócio. E eu comecei a perceber que várias pessoas que estavam fazendo aquele curso ou buscavam a mesma área era para complementar a renda, era para ser um extra. E eu pensei para mim não, vai ser minha profissão, é a minha profissão. E eu te digo que é a primeira vez que eu escrevi num documento que eu era consultora de imagem, foi um mix de sensações. Foi do tipo, nossa, eu estou escrevendo aqui.
que A eu minha tenho essa profissão profissão, é essa, né? minha profissão que é tão diferente que ninguém sabe. Quando eu vim pegar o meu escritório aqui no Villeroy, né, pertinho de onde é a confraria, Depois faz um. Gente, duas é quadras, lindo o escritório da Raíssa. É muito a cara dela, é muito elegante, é um espaço gostoso de é estar, bem muito minha bonito. cara. É bem Né? a minha cara mesmo. Mas quando eu vim pra cá e eu falei, que negócio você tem? Eu sou consultora de imagem. Ah, imagem. Faz raio-x, né? Essas coisas. Não, não, é outro tipo de imagem. Então eu sou a atípica aqui no nosso prédio. Tem médicos, advogados, psicólogos, e eu sou a consultora de imagem do prédio. Que amor, que amor. Aí, e aí, então, tu fez, aí tu te colocou como. E eu acho que isso é uma virada de chave bem importante, né? Que tem várias pessoas que, muitas vezes, em profissões diferentes, né, ou empreendendo de diferentes, tem esse momento, né, de entender. É uma coisa que eu gosto muito, mas não é um hobby. É uma coisa que as pessoas ainda não entendem bem, mas é uma profissão. É, não é uma coisa que eu estou fazendo por passatempo, ela tem, inclusive, um valor e eu quero, inclusive, te vender se achar que faz sentido para você, né? Então, eu acho que esse é um passo importante para o empreendedor, para o profissional autônomo, de se colocar nessa posição de é o meu trabalho, né? É a carreira que eu segui, e não é um bico, não é não, ao contrário, né? Esse é como tu leu, o que eu vou colocar num documento quando tem ali a qualificação, né, da pessoa na sua ocupação. Então, isso para ti foi diferente, tipo assim, quando tu te deu conta e deu essa virada de chave, não, para mim é o meu trabalho atual, é onde eu vou empreender, é onde eu vou ser bem-sucedida, é onde vai me trazer prosperidade, enfim. Mudou, o que que mudou para ti quando tu deu conta e talvez tenha virado essa chavezinha? O que mudou foi que eu comecei a buscar quem eram as profissionais da minha área, que elas tinham feito para chegar onde elas estão. Então eu fiz essa pesquisa. Eu pensei, ok, se eu quero ser a Ficou bem profissional, claro. se eu quero ser a profissional séria que vai crescer, eu não tenho como ter experiência instantaneamente. Eu preciso que o tempo passe. O tempo eu não consigo vencer ele. Então, o que eu posso ter? A melhor formação. Então, eu fui atrás de quem eram essas pessoas aqui no Brasil e olhei qual era a formação delas. E, obviamente, né, a gente vai chegar nesse ponto algumas vezes, mas a confraria, e não é à toa que a confraria é tão querida para mim, mas a confraria me deu todos os pontapés, empurrões, palavras de empolgação ao longo dos anos para fazer mais. Então, o primeiro curso que eu tenho muito, muito orgulho de ter feito é o na Fashion Institute of Technology em Nova York, na FIT, que é um curso internacional conhecido como um dos melhores que existe na minha área, se não o melhor, numa faculdade de moda lá em Nova York. E essa decisão de ir fazer esse curso, por mais que eu já tivesse uma formação básica, né, da oficina de estilo, foi aquele meu primeiro passo para dizer, olha, é sério mesmo, eu estou indo até o outro lado do mundo. Lembro que eu fiquei fazendo viagens ao longo de um ano, eu fiz umas 5 viagens, ia, ficava um mês, ficava 2 meses, voltava de novo, ficava aqui até eu terminar toda essa certificação internacional. E foi aí, depois desse curso, que eu vi, poxa, olha o quanto eu, Raíssa, me dediquei para ir atrás e para deixar isso profissional. Olha como eu tenho a mesma formação daquela pessoa que está há 10 anos atuando. Eu tenho a mesma formação que ela. O que me diferencia dela agora é só o tempo. Então, eu tenho o mesmo conteúdo, eu posso chegar no tempo daqui a pouco. Gente, vocês percebem que importante esse insight, porque tem várias coisas, né? Eu gosto de pegar a fala assim e dando uma esmiuçada, porque teve essa questão de tu identificar que, sim, a experiência, que não é uma coisa que se ganha, né? Por mais que a pessoa tenha vontade, que faça pro bono, que, né, que se dedique 10 horas por dia, 15 horas por dia, a experiência é uma coisa que leva tempo, né?
Com certeza. Não é da noite para o dia, literalmente. Mas tem uma outra que é justamente essa questão da capacitação técnica, né? Da atualização do estudo. E isso a gente consegue direcionar e dar mais peso, né? E se dedicar a ficar estudando e investindo, né? Tempo, dinheiro para agilizar. Então, essas duas vertentes, eu acho que são dois pilares básicos, assim, de um bom profissional. E o caminho que tu escolheu, que foi identificar quem era, né, no mercado e que formações essa pessoa tinha, né? Isso é muito interessante também, a gente pode aplicar para vários segmentos, né? Tipo, Uhum. quem são as referências, né, do meu nicho? E aí não só referências nacionais, muitas vezes até de fora, né? Que caminho essa pessoa fez e o que, que se encaixa para a minha realidade, né? Em termos de investimento, de aonde eu quero chegar, de direcionamento, né? O nicho que eu quero atingir. Então, saber ter essa humildade, inclusive, né? De olhar, esse é o caminho, né? Ou esse é uma possibilidade de caminho, e fazer, buscar vários benchmarks e ver o que, que se encaixa, o que, que é viável para ti desenvolver, algo muito interessante. Depois, o passo seguinte é se programar para dar, fazer essa questão, porque um curso em Nova York custa, né, caro, não Também, só em termos de investimento. investimento, quanto de passagem, de estadia, de tempo que tu vai estar lá dedicada e em alguns momentos sem atender. Então, tudo isso é um investimento importante. E um outro ponto que eu ainda trago é tu ter te empoderado, Raíssa, no sentido de, porque a gente observa, e eu já me coloco nesse ponto em vários momentos, em situações em que eu fazia curso e mais curso e mais curso, e tipo, A assim, ainda profissão não me vira fazedora sentia de curso, né, Iva? boa, A né? profissão vira isso. Então, tipo, a gente tem um momento que também é necessário, às vezes com ajuda, né, de terceiros, de terapeutas, de mentor, enfim, tipo, deu, né, tipo, se apropria, te apodera, né, e te empodera a partir do que tu já tem, né? Com E eu certeza. acho que foi pela tua fala, é o que aconteceu quando, de maneira muito apropriada, quando tu, não, eu tenho esse curso, né, feito em Nova York, ele é o top, né, para o meu segmento neste momento. Então, se eu fiz, se eu passei, né, se eu fiz, cumpri os requisitos, eu já me qualifiquei e eu estou, né, certificada e top. Daí entra outros certificados, né, que tem o certificado da IC, que é uma das 12 no Brasil, né, que tem. Então, é, a tua busca por certificação, por conhecimento, e trazer isso, e te empoderar com isso, tipo assim, fiz, tô foda, e isso me coloca uma posição diferenciada no mercado, né? Sim. Então, muito interessante. Então, tipo assim, não só fazer os cursos, mas te empoderar, né? Dizendo, isso, para mim, para esse momento, já me coloca aqui, já me coloca ali. E a Uhum. gente ir crescendo. A Ana está colocando aqui, né? É muito difícil o profissional liberal, empreendedor, colocar o preço. Às vezes tem dificuldade. Sim, mas, Ana, isso ajuda, né? Porque o fato da gente se colocar com esses diferenciais, seja de experiência, seja de é, graduações, de cursos de especialização, de cursos de extensão, formações, né? Isso ajuda a tu tangibilizar melhor, né, o quanto tu vai cobrar. Mas, sim, em especial para quem é de serviço, né, cobrar não é algo fácil. Uhum. Mas, então tá, te empoderando, Raíssa. Como foi, inclusive, para ti, já pegando esse gancho da Ana, Perfeito. o precificar, né? O te colocar no mercado e no preço que seja justo, né, para um profissional com as tuas qualificações. Perfeito, Iva. E obrigada, Ana, também por trazer essa colocação. Quando eu tinha feito essa formação lá fora, foi a primeira vez que eu ouvi algo profundo sobre precificação. Mas era a precificação com a realidade dos Estados Unidos, não com a realidade do Brasil. Então, o que eu comecei a fazer? Fiz uma pesquisa de preços com vários profissionais. Então, enviei contato. Na época, como era uma profissão pouco desenvolvida, as pessoas mandavam direto as propostas, falavam os preços. Até o pessoal da minha turma, da oficina de estilo, tinha trocado os valores de mercado, propostas que tinham. Então, todo mundo pegou e compartilhou. Então, eu tinha uma ideia de uma média de preços. Mas para eu realmente sentar e precificar, eu fiz essa conta que tu mencionou. Eu olhei todas as formações, quanto que eu investi em tempo, em dinheiro, fiz uma comparação com as profissionais que eram mais experientes, quanto que elas cobravam,
e uma comparação com os profissionais que eram mais experientes, mas não tinham a minha formação. Então, eu me coloquei um pouco acima desse valor e a precificação na consultoria de imagem, ela é muito pelo pacote de serviços e, às vezes, pelas horas trabalhadas num guarda-roupas ou numa etapa de compras. Então, cada modelo de serviço tem uma precificação diferente. Um teste de cor é um valor fixo porque aquelas horas são cheias. Agora, momentos de guarda-roupas tem como eu precificar por horas, a partir de 2 horas, por exemplo. E aí a precificação daquela forma. Mas, para mim, o grande desafio foi, e eu lembro disso até hoje, fechar a minha primeira cliente. Por quê? Aí falando para Ana, profissão super nova, Ana. Ninguém conhecia. Quem está aqui também, né? Poxa, tá ouvindo consultoria de imagem nos últimos anos, mas 10 anos atrás, ninguém conhecia consultoria de imagem. E sempre fui uma pessoa muito estudiosa, como tu bem mencionou, Iva. Eu aprendi a criar o meu site. Então, assim que eu terminei a oficina de estilo, eu criei o meu site por conta própria. Eu aprendi a fazer propaganda no Google, o Google Ads. Então, eu organizei essas propagandas e a minha primeira cliente pagante, que eu falo, porque eu tirei fotos antes e fiz, né, aquele book, aquela experiência toda para ter material para as apresentações. Mas quando eu fui falar com essa cliente, ela veio dessa propaganda paga. Ela veio dos anúncios. E quando ela chegou, aí já começou o meu diferencial. Eu fiz 3 contatos com ela, eu fiz 3 follow-ups até que ela fechasse a consultoria. Ela mostrou interesse, aí ela sumiu, aí eu fui atrás, aí ela sumiu de novo, e fui atrás e ela fechou. Então, no momento que eu fechei essa primeira cliente, e eu lembro que na época era uma consultoria de estilo completa, era teste de cor, estilo, roupas, compras. Na época era uns 2.000 e alguma coisa esse valor. E eu nunca tinha visto alguém, né, fechar um contrato desses com uma profissão tão diferente. E eu fiquei tão orgulhosa de mim por ter fechado essa cliente que ela me pagou em dinheiro e eu deixei com um post-it. Primeiro salário como consultora de imagem, marcado assim. Fiquei com ele por 1 ano, ali bonitinho. Porque aí também entra, né, Raíssa, algumas outras questões, que é, tu comentaste, agora eu estou na consultora de imagem, agora eu estou empreendendo, né, essa é a minha nova profissão e tal. E também uma coisa que acontece muito, a gente observa, né, em especial quem é de serviços, é que tem uma formação técnica bem profunda, bem adequada, com os melhores cursos e tal, e é muito bom na aplicação daquela, da questão da coloração, das análises, da orientação, da orientação para compras, do armário, enfim. E que nem um dentista, muitas vezes um médico, um advogado e tal. Só que na hora que vai para empreender, para muitos, a necessidade de fazer, pelo menos no começo, né, todos os papéis de um empreendedor, né? De vender, de fazer os anúncios no Google, de cobrar, de fazer o contrato, de fazer a entrega especificamente e tal. E isso acaba sendo até um pouco. Tem um prazer, né? Porque, como tu falou, tipo assim, tu te envolveu na negociação, a cliente aceitou, pagou com gosto, tanto que isso foi simbólico para ti, mas também tu tava no viés ali de fazer um pouco de tudo, né? Como que foi para ti esse fazer um pouco de tudo, do vender ao entregar, cobrar, passando por cobrar, por anunciar, por todas as etapas, né? Que no início o empreendedor faz, deixando de lado, às vezes, o que mais gosta de fazer, o que mais sabe fazer com excelência, que é a sua formação técnica, né? Iva, foi uma abertura na minha cabeça de possibilidades quando eu comecei a desenvolver essas outras habilidades. Porque eu percebi que quando eu me formei em consultoria e no primeiro curso de estilo, eu já não estava mais falando só de estilo, eu já não estava mais falando de aparência. Eu já estava falando de comportamento, porque começava a analisar o comportamento da minha cliente quando eu estava negociando com ela e o meu comportamento. Começava a analisar a comunicação dela, como que ela é nas redes sociais, como que ela é quando ela fala comigo, linguagem corporal. Eu comecei a observar esse ABC da imagem e
E foi meio que tudo aconteceu junto. Essa minha mudança para parar de falar só de aparência e falar de comportamento e comunicação e essa colocação mais na área profissional, ela aconteceu quando eu vi que a minha entrega era muito boa, que a minha entrega era realmente excelente. E foi aí que eu adentrei mais nessas possibilidades de estruturar o meu serviço de uma forma diferente do que eu estava fazendo. Cobrar também de uma forma diferenciada, mas vou te dizer que esse grande prazer de mudar e aos poucos ir crescendo o meu negócio, ele veio muito desses desafios de fazer o meu pitch lá na Confraria do Ah, Batom. eu Então, vou colocar participei de muitos pitches, Iva, sim, muitos pitches. me lembro. A gente tem fotos, não vamos fazer mas sim, essa questão de colocar-se em especial para se vender, né? É, o colocar o preço, o se vender, o fechar a venda é acho que é talvez a linha de frente, né? E o que vai dar potência e o que vai validar, né? É, a tua postura como empreendedora, porque senão vai virar um hobby, né? E sim, tu tem que te E colocar numa exato isso. postura de adulta e, bom, é isso que eu tenho que fazer, então eu vou aprender a anunciar, vou aprender a fazer um pitch, vou aprender a me vender, vou fazer a entrega, né? Então, todas essas questões. E quando a gente fala sobre isso, Raíssa, já entrando, né, no tema oficial, né, da nossa conversa, que é o nosso meio aqui, quando se fala em imagem profissional, natural e autêntica, né? Natural e confiante, porque para que a gente possa vender, a gente tem que ter confiança na gente mesmo e trazendo isso para o externo. Tu comentaste até quando tu, né, ia negociar e observava as redes sociais das tuas clientes, né, que estavam em negociação, enfim. E tu também com uma postura, né, de confiança, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu entrego, eu posso cobrar tanto e tal. Então, queria que agora, nesse momento, a gente entrasse um pouquinho nessa temática, né? O nosso momento conteúdo aqui. Para quem nos assiste, o que tu diria nessa questão, né? Porque acaba sendo um desafio, né? De maneira geral, para quem ainda não passou por uma consultoria contigo, de como se colocar, demonstrar confiança, sem muitas vezes ser pedante ou snob, enfim, e manter, né, a sua autenticidade, o seu jeito, enfim. Então, queria que tu comentasse um pouquinho de como é que a gente, né, traz essa naturalidade e essa confiança, né, para a imagem pessoal, para a imagem profissional, especificamente, perdão. Perfeito, Iva. Eu sempre falo que tudo comunica. Então, o que a gente escolhe colocar, desde o batom vermelho, as ondas do cabelo da Iva, a cor do cabelo, as cores das roupas, mas a gente olha para além da aparência, a gente começa a olhar o comportamento. Então, como a Iva é uma pessoa atenciosa e ótima comunicadora, toda vez que eu falo, ela balança a cabeça positivamente. Então, ela demonstra atenção a mim. A própria linguagem corporal tá relaxada, ela tá bem, tá com uma postura e tá tomando água. Todos esses sinais que a gente está o tempo todo transmitindo, eles vão formar essa percepção de confiança. Eles vão dizer para outra pessoa que eu sei o que eu estou falando, pode confiar. Então, a gente sabe que as pessoas que são recomendadas têm mais chance de conversão numa negociação. Se a Iva me recomenda para alguém, vão dizer, poxa, não, a Iva recomendou, pode confiar. Mas se eu estou num a um não vindo uma recomendação, eu preciso que o meu corpo esteja na mesma linguagem que é o que eu estou verbalizando. Então não adianta nada na hora que eu vou passar um preço para alguém, eu desvio o olhar. Então estou numa videoconferência, eu desvio o olhar, eu falo gaguejando, eu falo rápido, eu falo falando cada sílaba. Ah, o valor é, enfim, R$ 1.000. Eu vou falar, o valor é R$ 1.000, podendo ser parcelado em X vezes. A gente ter essa Agora confiança. R$ 1.000. E aí já vai se encolhendo. Tem gente que se encolhe, Iva, Sim, né? A sim, gente, a sim, gente sim. via muitas vezes alguns profissionais, aí falo até nos eventos da confraria, profissionais tímidos. É claro que quando a gente está lá na frente, isso vai para qualquer profissional, a gente tem que falar algo importante, o emocional, ele grita, né? O nosso corpo nos avisa, olha, isso é muito importante. Mas para a gente baixar até
ansiedade, fazer a pose da Mulher Maravilha, né? A pose da Amy Cuddy, quem não viu o podcast, né? O TED Talks, desculpa, da Amy Cuddy, veja o TED Talks. A Amy Cuddy é uma psicóloga e ela fala da pose da Mulher Maravilha, que é colocar os braços na cintura, ficar com os ombros para trás, faz uma redução do cortisol e a gente se sente automaticamente mais confiantes. Então, eu preciso usar as técnicas da minha linguagem corporal para reforçar o que eu estou falando. Então, se eu sou uma pessoa que sou tímida, ainda estou desenvolvendo algumas habilidades, eu estar com uma roupa que traz mais força, por exemplo, estou com um blazer, mas poderia. Esse meu blazer é mais uma jaqueta, na verdade, não é tão cara de blazer, não é aquele todo formal. Mas eu tô com uma peça que está trazendo um pouquinho mais de seriedade. É a minha cara. E o meu corpo está acompanhando o que eu estou falando, eu tenho mais chances de sucesso. Agora, se eu boto uma roupa, se eu botei um blazer preto, botei um batom ali vermelho, é super característica da Iva, mas tem algumas pessoas que fica uma fantasia. Porque aí sou eu pegando um modelo, um arquétipo de marca específico. Poder de confiança. Exatamente, de poder e colocando na minha imagem. E aí acontece o que a gente fala que são os ruídos de imagem. Então, quando o meu comportamento e a minha comunicação não acompanham quem eu sou, a minha aparência também não acompanha, fica falso. E aí eu falo, as pessoas às vezes vestem fantasias. E para eu me sentir confiante, primeiro, eu tenho que estar confortável com o que eu estou usando. Eu tenho que saber o que eu estou falando, eu tenho que ter todas as informações claras. Se é na hora de eu apresentar uma proposta, eu tenho que ter aquela proposta bem escrita. Por mais que uma hora eu vá apresentar isso compartilhando a tela, ou eu vou só verbalizar para aquela cliente, eu tenho que ter aquilo tudo muito claro, todos os passos. Isso vai me trazer mais confiança. E para mim, o momento mais crucial hoje dentro da consultoria de imagem é quando eu falo com os meus clientes de posicionamento e o comportamento deles. Então, é o momento de falar desafios que está tendo numa reunião, na hora que eu estou sentada com outros clientes ou outros colaboradores. Eu tenho dificuldade de dar feedback, alguém me desrespeita. Falar de como se comportar, como tomar de volta essa voz e ter voz ativa até numa reunião, esse é o momento que eu mais amo dos atendimentos, porque é o momento que a gente fala desses ruídos, porque a pessoa muitas vezes já está se vestindo bem, e às vezes vem até alguém que já diz, não, eu me visto bem, eu me encontro nas roupas, mas ainda tem alguma coisa que não está dando certo, e é esse ruído. A aparência, o comportamento, a comunicação, todos desalinhados. E às vezes a gente pode não estar se dando conta, né, Raíssa? E a importância de um profissional, de uma profissional como tu, para, num ambiente de muita confiança, tá? Porque pode vir questões de fragilidades, de até de gatilhos, né? De experiências anteriores, enfim, que tenha. Então, tem que realmente ser o profissional que tu confia para trazer, né, aonde estão essas inseguranças, aonde acontecem esses problemas e tal, e tu receber quase como uma psicóloga, né, escutar. Eu falo que às vezes é tipo isso, né, Iva? É terapêutico, não é uma terapia, mas é terapêutico. Terapêutico. Então, a relação de confiança com o consultor é muito importante, né, para que a pessoa possa trazer. Não tentei, não consegui. Acontece isso quando eu estou em frente a determinado público, a determinada situação, enfim. É o trazer isso e também na tua observação, então, uma pessoa muito sensível, muito delicada, até de observar nas redes sociais, em vídeo, se é uma pessoa, né, que se expõe publicamente e tal. De identificar aonde estão essas coisas, porque às vezes a pessoa até tem informação, né, já uma pessoa com uma reflexão e tal, e não se dá conta. Eu tenho exemplos meus, né, vários, de estar em palestra e tá toda de vermelho, porque eu me gosto de vermelho, tá dentro da minha paleta e tal, e daí eu buscar feedback e a pessoa me dizer, Iva, tu tava muito agressiva, tipo... parecia que tu ia bater nas pessoas. Jesus, tipo assim, porque eu já falo assim, né? E aí, estando totalmente de vermelho, eu tava me achando assim, super
bem, né? Super empoderada, entregando a minha mensagem e tal, porque Estava qual era o que eu estava empoderada, mas passando? para algumas pessoas talvez mais tímidas, né, é Eu estava difícil agressiva, como né? conta do espaço. Na minha Aham. fala. Aí, acho que nunca mais eu me vesti toda de vermelho. Daí, se eu buscar na questão até das cores, por exemplo, né? O que comunica cada cor e tal, qual é a minha intenção naquele, aquela, desculpe, naquela interação, enfim. Então, essas questões são super importantes até, assim, e a importância do feedback, né? Isso tu tens um profissional, né, que vai cuidar da questão do teu alinhamento, do teu posicionamento, de trazer essa confiança, é muito importante. E outro ponto que tu Uhum. trouxe é que a gente infelizmente vê muito, que é isso, né? Buscar os arquétipos e colocar em si, e Uhum. aquilo não fecha, e até de a gente se sentir confortável com a roupa, né? Porque de entrar justamente, eu quero se parecer, mas eu não me sinto bem, não é o meu estilo elegante, mas eu, nessa situação tem que estar, então como é que eu posso buscar uma coisa mais, que seja mais eu, né? Então, porque assim, se a gente não estiver se sentindo confortável naquela situação, ou com aquela vestimenta, com aquele sapato, tá? Então, também a importância do profissional de orientar, bom, tendo em vista o teu estilo, o teu jeito, nessa circunstância, tu pode ter essa e essa opção, essa opção. Então, aí entra a questão técnica desse alinhamento e Exato. de ah, buscar a melhor alternativa, né, para cada uma de nós, a gente possa, de acordo com os objetivos, de acordo com quem efetivamente a gente é, os recursos que a gente tem, adaptar, né, para os melhores resultados. Porque acho que isso é uma das coisas mais importantes quando se fala, Raíssa, né, a minha percepção olhando de fora no trabalho do consultor de imagem, de posicionamento, que é fazer esse match, né? De quem Exato. o cliente é efetivamente, que imagem ele quer passar e até assim, ajustar que imagem que ele está passando, né? Porque a pessoa Exato. acha que está passando uma imagem como eu lá achando que estava arrasando toda de vermelho, e a pessoa dizendo tu tá muito agressiva, né? Não, e o vermelho estava comunicando isso. Então, E é, até essa é questão, né, um Isa, do próprio serviço público feedback. teu. Até essa habilidade de dar feedback é algo desafiador e que a gente precisa aprender. Então, como tu mencionou, quando eu fiz essa certificação, eu acabei entrando na Associação Internacional dos Consultores de Imagem, a ICI, quando eu estava fazendo esse curso lá na FIT. E na época eu fui direto fazer essa certificação internacional, uma extra, né, que é o CIC, que eu coloco ICI e CIC depois do meu nome. Eu estava apta com essa certificação a falar não só da aparência, mas falar de comportamento e comunicação. Então, no momento que eu me vi apta a falar sobre esses assuntos, eu comecei a aprofundar mais. Então, eu gosto, e aí tem a ver com Raíssa, cientista, de ler sobre primeiras impressões, das características de personalidade, como comunicar cada palavrinha, como que eu comunico acessibilidade, como que eu comunico atração. E hoje a gente sabe que pessoas atraentes, por mais injusto que seja, mas que são vistas por alguém como atraentes, têm mais chances de conversão, numa O, negociação, o de efeitos capital, positivos. né? O Esse capital capital visual, hoje a gente usa visual é esse muito nome, né, importante. aqui no Brasil, né, que tá meio em tendência agora. Mas é isso, no momento que eu identifico como profissional aquilo que está atrapalhando o meu cliente do objetivo dele, ele destrava, ele começa a fluir. Então, eu já tive diversas histórias de sucesso de clientes que terminaram a consultoria, no outro mês foram promovidos. Recentemente tive um cliente, o Lucas, que ele terminou a consultoria de imagem e ele recebeu uma segunda proposta, né? A primeira proposta Não, foi quando ele veio para a consultoria, mas ele recebeu uma segunda proposta para subir na área dele e ele disse que era porque ele estava mais confiante, estava colocando em prática várias das ações que a gente falou de comportamento e comunicação. Então, é também eu encontrar um profissional que vai dar um match comigo, que tem a ver comigo e que tem aquelas habilidades necessárias, porque essa é a diferença do consultor de imagem para o consultor de estilo. O consultor de estilo, ele é boa, quase boa, como se boa. fosse A um gente sempre fica com stylist. essa coisa, né? Tipo, é de imagem ou de estilo? E a gente sabe que às vezes a gente diz é de imagem ou de estilo e a pessoa até, Exato. o profissional, não gosta. Não, corrige, né? Exato. O profissional de estilo, ele é similar a um stylist. Ele vai pensar na roupa. Ele é muito mais focado naquele momento, tá? O consultor de estilo, ele entende o que tu precisa e vai ver as roupas. O stylist,
que é um termo que alguns profissionais aqui usam, mas não é exatamente o que eles fazem. Stylist em si é aquele profissional que vai fazer uma produção de moda, por exemplo. Eu tenho uma foto, eu preciso pensar no melhor look para comunicar X mensagem. A pessoa não importa tanto. O que importa é o objetivo. É um vídeo, é uma foto, enfim, o que for aquela Uma produção. festa, uma palestra, né? Uma Isso. festa para É style. celebridades, né? É E super não estou importante. pensando tanto no cliente, eu estou pensando mais no objetivo. Agora, o consultor de imagem, além de ele entender personalidade, o que você quer comunicar, ele vai olhar para aparência, comportamento e comunicação. Ele olha para os 3 pilares. E aí, Legal. por isso, na hora que eu estou buscando profissional, eu tenho que ver qual que eu estou precisando. Eu preciso que ele olhe para o meu trabalho, para o comportamento, comunicação, ou eu só quero me vestir melhor? Se eu quero me vestir melhor só, eu vou no estilo. Se eu quero algo mais abrangente, cuidar de outros aspectos da minha vida, da área profissional, por exemplo, aí eu vou no consultor de imagem. Perfeito, que eu acho que é o que nós, empreendedoras, em algum momento da Que vida área? precisamos, né? Nem que seja para refinar, né? Para dar aquela polida, né? E nos Isso. objetivos, tá? Até porque a gente vai mudando. Isso é uma outra questão também, né? Eu durante muitos anos atuei como consultora de entidades, né? Sebrae, Federação de Indústria, CNI e tal. O meu jeito de vestir era um, né? Depois, mudando, né? E trazendo a confraria para mais próximas, mentorias e tal, eu não usava mais determinadas roupas diariamente, né? Terninhos e saltos e tal, não tinha mais aquela. Então, também para momentos diferentes de carreira, de vida, né? Tem muita gente que depois que é mãe, muda, eu usava sempre salto. Depois eu gostei, né, de usar rasteirinha quando estava grávida, e agora eu uso tênis e me sinto bem também. Tem pessoas que, por uma questão de saúde, né, deixam de usar determinadas roupas ou sapatos e tal. Como é que eu adequo, né, isso para o meu momento atual? Acho que também o momento da vida, os objetivos, às vezes troca de profissão, de empresa e tal. Quero atingir um outro patamar, quero ser vista de maneira mais, né, Mais atípica, profissional, né, mais respeitosa. como muitas Uhum. pessoas fazem e tal. Então, eu preciso comunicar, né, de maneira intensa e inteira, né, várias questões. Raíssa, agora que eu olhei no relógio aqui, eu vi que já estamos quase, né? A gente gata uma primeira e conversa aqui a tarde toda. Mas eu queria, nesse momento da nossa live, a gente entrar no terceiro ponto, né? Que é o olhar para o futuro. Tem algumas perguntas que a gente faz aqui, né, para todas as convidadas, e uma delas é justamente com relação à mentoria, né? Tu és uma pessoa que investe na tua formação, que observa outras profissionais, são referências para ti, enfim. Se a gente fosse pensar hoje, né? Para te escolher um mentor ou uma mentora, não necessariamente na tua área, foco profissional, Uhum. mas sei lá, de vida, né, de negócios em geral, quem que tu escolheria? Tipo assim, tem um cheque em branco aqui, pode ser um mentor que já partiu para outro plano ou que está aqui. Se tivesse total liberdade de escolher um profissional para alguma área da tua vida nesse momento, quem tu chamaria como mentor ou mentora? Olha, se eu tivesse que escolher um nome, eu acho que eu chamaria um profissional que se chama Alexander Todorov, que é um psicólogo. Não, mas eu não tô É, ligando. Quem é? é um psicólogo que ele estuda, ele está lá nos Estados Unidos e ele estuda só primeiras impressões. Então, diversas vezes eu já pensei em voltar, aproveitar a área da biologia e a área da moda e, de repente, tentar um mestrado, fazer alguma pós na área específica, tendo ele como mentor, porque, na minha opinião, ele é a pessoa que está estudando primeiras impressões em todas as áreas, política, medicina, no trabalho corporativo. Então, ele analisa como que as pessoas reagem fisiologicamente a encontrar alguém pela primeira vez. Então, todas as características que a pessoa vai pensar, eu achei a pessoa séria, braba, olhando só para rostos, quem que ganharia numa eleição, por exemplo. Então, tem vários desses estudos. Para mim, ele é o pesquisador que eu mais gosto. Então, se eu tivesse que escolher um mentor, seria ele. Em segundo lugar, eu acho que seria o próprio Tony Robbins, que aí é muito caixinha, né? Porque, tipo, todo mundo adora Maravilhoso. ele. Mas eu acho que seria essa energia, e aí, na minha opinião, o Tony Robbins é um cara que destrava muito as pessoas, e a palavra é essa mesmo,
ele te tira os limites, né? Ele diz, não, não tem limite. Faz, se você puder ir, tu é uma pessoa assim, né, Iva? Se eu posso ir, para onde que eu quero ir? Ok, o que que eu preciso ir? O que que eu preciso fazer para chegar lá? Faz de conta que não tem nenhuma limitação, porque não tem, né? Se eu for indo, se eu tiver possibilidade, se eu tiver uma boa rede de contatos, Cultura, né? Também vencedora para o que eu exato. quiser. Isso, eu consigo chegar lá, né? Então, acho que Que seriam dupla, esses dois hein, pesquisadores. Raíssa? Que dupla esses teus mentores, ótimas escolhas. Até porque também tem, de novo, né? Tem muito a ver contigo, né? Sai do clichê e é muito a ver contigo. E essa questão da primeira impressão é muito importante. Porque tem uma máxima que é isso. A gente nem sempre tem uma segunda Segunda oportunidade chance de de causar, casar. né? A gente nunca tem, né, uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão, porque é a primeira. Mas muitas vezes a gente não Exato. tem essa segunda chance de mudar a primeira impressão. Então, se foi torta, se não foi adequada, se não estava, né, alinhada, É injusto, já né, marcou. Iva? Já É marcou. injusto É também. injusto, É né? injusto, é chato, mas realmente, pessoas que são mais simpáticas, mais abertas, ou seja, a característica que a gente chama de extroversão, as extrovertidas, têm mais chance de causar uma boa primeira impressão do que as pessoas mais tímidas, pessoas que se arrumam mais, então essa característica de atração, e aí não quer dizer que eu tá com vários acessórios, mas se eu faço uma comparação, né, de uma mulher que se maquia e daquela que não se maquia, infelizmente, aquela que está maquiada, né, que gosta de se maquiar, ou que por pressão, né, social, cultural, se maquiou, ela vai ter mais chances de respostas positivas. Então, eu entender que isso acontece é o primeiro passo. Agora, não pode ser algo falso para mim, tem que ter a minha cara. Essa maquiagem tem que ter minha cara. Talvez ela vai ser com protetor labial, protetor solar com cor, vai ser algo básico, mas eu tenho que estar confortável como eu sou, mas entender que a minha imagem é um reflexo de quem eu sou e do que é esperado no meu trabalho. E eu tenho que pensar onde que eu quero chegar lá na frente. Então, eu, quando eu entrei na Perfeito. associação, eu tracei esse espaço. Eu quero um dia ser presidente da associação. Hoje eu sou o presidente da Associação Internacional dos Consultores de Imagem aqui no Brasil. Então, cheguei no que eu gostaria da minha profissão. Então, poder construir ela, poder colocar os meus valores, né, à frente aqui no Brasil. E para mim, um bom mentor e qualquer pessoa que eu escolheria seriam essas pessoas que estão mudando cabeças, que estão mudando vieses e limites, estão quebrando crenças. Seria esse o caminho. Aí, a escolha é muito, muito tua cara, assim, muito, muito boa, muito boa. E agora lembrei de uma coisa, né? A gente podia fazer um papo firme ou alguma reflexão, uma conversa sobre essa questão das primeiras impressões, né? Máximo, máximo. Vamos. Que é muito importante. E vão vários aspectos. Porque, por exemplo, pegou o exemplo da maquiagem, né? E aí cada uma do seu estilo e tal. Porque tem a questão do capital visual, né? Então, tipo, com a maquiagem, eu teoricamente vou, né, melhor, né? E tal. Mas entra também outras questões mais sutis, do tipo, é uma pessoa que se cuida, é uma pessoa que gastou um tempo para se preparar para estar comigo, né? Então, tem várias questões também que são, né, mais além do ficar um pouco mais bonito, mas o bonito também obviamente, é relativo, enfim, É cultural né? também. Mas tem alguns outros elementos que ajudam a compor uma primeira boa impressão. É uma pessoa, né, que acho que vai muito disso, do cuidado que teve na interação, enfim. Então, vamos anotar isso aí, de fazer Vamos. uma coisa com relação à primeira impressão, porque tem muito a ver com quem eu sou, que mensagem eu quero passar e tal. E essa, que nem sempre, né, teremos uma outra oportunidade de mudar, se não foi uma primeira impressão adequada. E a segunda pergunta, Raíssa, que eu queria te perguntar com relação, e tu é nossa autora no volume 2, né, do Olá Corajosa, que inclusive eu vou te cutucar, né, por gente estar no prazo, acho que os guris já estão te cutucando, mas que vai mais ou menos nessa linha, mas numa questão de que recado que tu deixaria, a gente aqui faz a pergunta de cápsula do tempo, né, de bilhete na cápsula do tempo, assim, de alguma mensagem que tu deixaria para pessoas da tua, né, profissão, então, para outras, para futuras, né, futuros consultores de imagem, futuros consultores de estilo, pessoas que trabalham nesse segmento, e que recadinho tu deixaria nessa cápsula do tempo, assim, para alguém lá no futuro pegar e ler?
Meu recado é que a nossa profissão vai além da aparência. Ela é comportamento, ela é comunicação. E para você não desistir da sua profissão, você precisa sim aprender a organizar a sua comunicação, a saber fazer todas as partes do seu negócio, não basta só ter o atendimento técnico. Depois que você aprender isso, aí você delega. Mas até para delegar, você precisa aprofundar e saber fazer por conta própria. Acho que é isso. Bem. E esse é o olhar da tua jornada, né? Porque tu Uhum. fez isso, né? E até na questão do infoproduto, né? Eu fiz tudo sozinha, porque eu já não aguentava mais, fui aprender e tal. Então, é isso, até para que depois tu possa delegar e Então, contratar outras pessoas, né? Outras empresas, enfim, tu precisa saber fazer. Né? Então, mesmo que em algum momento não seja mais você a fazer, é importante que você tenha a visão do todo, saiba o que é necessário, que tipo de esforço tem, que habilidades são importantes, enfim. Então, gostei também muito desse recado aí para os futuros profissionais da área, né? A Ana também comentou aqui dela se sentir diferente, né? Quando não tá, ela tá de molho, tá com o joelho machucado, se sentir diferente quando não cuida tanto, né? Do Ana, é humor isso. até e tal. Então, É isso, eu acho o que interno reflexo, ele tem reflexo no nosso interno. Então, isso é psicologicamente comprovado. Se a gente se olha e gosta do que está vendo, a gente fica mais confiante, a gente fica mais calma, mais tranquila, tudo flui melhor. Por isso que um dia que eu tô mal, por exemplo, hoje eu tô meio gripada, eu fui lá, me maquiei, me arrumei, arrumei o cabelo, tudo bonitinho, para me sentir melhor e automaticamente eu fico mais confiante. Então, sim, o externo vai refletir em como vocês estão se sentindo e vice-versa. Então, não despreza isso, não. cuidem, né? Se conheçam, cuidem, né, da imagem de vocês, do posicionamento de vocês e se puder ter um profissional, né, da área qualificado como a Raíssa, né, que está no topo, né, em especial hoje. E também acho que a gente pode fazer uma outra conversa, Raíssa, que a gente acabou não entrando, que é justamente esse teu planejamento de carreira, né, esses teus 9 anos de dedicação. E, inclusive, tu citou agora no final, né, muito rapidamente, mas daria uma outra conversa, de como tu criou, né, oportunidades, como tu te dedicou, como tu te posicionou, né, como tu participou, colaborou, enfim, na organização para chegar, por exemplo, à presidência, né, que é o cargo mais alto atualmente na IC, enfim. Você dá uma conversa outra, porque também demonstra muito esse teu olhar estratégico, né, do que quem é a Raíssa hoje e como é que eu faço para chegar em determinados objetivos. Então, essa é uma outra conversa. Dando muito pano para manga aqui, mas a gente está chegando, né, no nosso horário. Raíssa, muito obrigada, meu amor, por compartilhar, né, por topar, né, reagendar em virtude da primeira nossa tentativa, né, não ter dado certo por questões técnicas. Então, muito obrigada pela oportunidade de te receber aqui, de tu compartilhar, né, da tua história, das tuas estratégias, teu conhecimento, né, em especial agora na parte de conteúdo. Então, muito obrigada. Um prazer te receber aqui. Sempre muito inspirador, muito querido, muito acolhedor, tá? Obrigada por quem esteve aqui com a gente. Ana em especial, Kátia também, que estavam desde o início, ficaram aqui até o final com a gente. Quem vê depois no gravado, espero que tenham curtido, né, essa entrega. Muito obrigada, Raíssa. Liz Darby também, querida maravilhosa, né, consultora. Muito obrigada, gurias, por nos acompanharem por aqui. Um beijo, uma ótima Obrigada. tarde para todas. Obrigada, Raíssa. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijos.